Vamos lá, pessoal, estamos no Café com a Doutora Vivian, live de perguntas e respostas sobre o câncer. E a nossa primeira pergunta tem a ver com a seguinte questão: a menopausa na quimioterapia. Será que a quimioterapia causa menopausa? Será que a quimioterapia causa alterações na menstruação? Aí eu vou ler a pergunta para vocês entenderem qual foi a dúvida, tá? A Ana fala assim para mim: estou na terceira quimio vermelha, perdi meu paladar e tive muita diarreia. Minha menstruação não veio este mês. É normal? Respondendo para Ana, sim, Ana, isso é esperado. E por quê, gente? Porque a quimioterapia, e aqui a Ana está contando para a gente que está na quimioterapia vermelha, ela pode causar, sim, uma menopausa, e ela causa isso na maioria, né? Praticamente todos os casos, maioria não, todos os casos, de mulheres em idade fértil e mulheres que estão menstruando. E por que que a menstruação cessa durante a quimioterapia? Porque a quimioterapia é tóxica para os ovários. Então, ela vai lá e paralisa os ovários, né, os folículos, durante esse período da quimioterapia. E aí, durante esse período, então, a mulher passa por um processo chamado menopausa induzida pela quimioterapia. E a menstruação pode cessar. Importante, gente, saber que mesmo tendo essa menopausa induzida pela quimioterapia, é super importante manter a questão de evitar a concepção. Não pode, gente, paciente que está fazendo quimioterapia ficar grávida, né? Principalmente é super perigoso nos primeiros 3 meses, porque é o risco de dar malformações fetais. Então, sempre que a gente vai começar uma quimioterapia, primeira coisa, a gente precisa, se a mulher está em idade fértil, ter certeza que ela não está grávida. Então, pedir um beta-HCG é super importante. E orientar a questão da fertilidade, né? Porque como eu estou contando para vocês que a quimioterapia causa, sim, uma menopausa induzida, né? Que pode ser temporária, dependendo da idade da paciente. Mas assim, não é 100% seguro ali que a paciente está na menopausa e que não pode engravidar. Então, não, gente, precisa usar camisinha, precisa usar os métodos. Ou outra coisa que dá para utilizar, né, o DIU de cobre ou de prata. Não pode usar DIU hormonal, não pode usar contraceptivo oral, DIU que tem hormônio, de maneira nenhuma. Isso, né, relacionado aqui ao tratamento do câncer de mama, que é a pergunta que eu recebi. E outra coisa precisa ser avaliado a preservação da fertilidade em mulheres que ainda não têm filhos e vão começar a quimioterapia e desejam engravidar. Porque como eu contei, né, essa pergunta é tão importante, que deixou a gente discutir tantas coisas importantes, né, como eu tô falando para vocês, a quimio pode causar uma menopausa induzida. E pode ser que essa mulher se torne infértil depois, em decorrência da quimioterapia. Então, gente, quem está em idade fértil, vai começar a quimioterapia e deseja ter filhos, precisa preservar a fertilidade. Existem muitas formas hoje em dia, né? O congelamento de óvulos, que é um dos mais recomendados, o congelamento de embriões, mas o mais recomendado inicialmente é o congelamento de óvulos. É super importante. E aqui em São Paulo, eu posso contar essa informação aqui, né? Porque é uma informação pública. Existe um hospital público do SUS, chamado Pérola Byton, aqui em São Paulo, que faz essa preservação de fertilidade em mulheres jovens, né? E esse hospital atende pelo SUS, então é uma informação aqui que eu estou dando para vocês de utilidade pública, né? Vocês podem entrar em contato com o hospital para entender como é que funciona esse processo. Eu já encaminhei vários pacientes para o Pérola Byton que conseguiram, né, ter a preservação da fertilidade. Porque muitas pessoas podem falar: ah, doutora, mas é muito caro, não tenho condições. Existem, né, serviços do SUS que fazem essa preservação. E ainda nessa pergunta, aproveitando, quanto tempo depois a menstruação demora para voltar depois que termina a quimioterapia? Em média de 6 meses a 1 ano, pode demorar até 1 ano. E pode ser que, dependendo da idade da mulher, que ela entre na menopausa realmente, né? Então, pode ser que mulheres que têm mais de 40 anos, a probabilidade da menstruação voltar a ovular é menor. Mulheres mais jovens, com menos de 40 anos, a probabilidade é maior.
mas isso pode demorar de 6 meses a 1 ano. E como contei para vocês no início da nossa pergunta, isso é causado porque a quimioterapia é tóxica para os ovários e promove, então, uma menopausa induzida pela quimioterapia. Mas é normal, Ana, fica tranquila com relação a isso, mas não esqueça da contracepção, né, com DIU de cobre, prata, ou os preservativos, nunca hormonal e nunca DIU hormonal. Foi muito produtiva essa pergunta. Agora a gente vai para a nossa pergunta número 2, que também tem a ver com câncer de mama. É da Sheila. Doutora, fui diagnosticada com HER2 positivo e linfonodo negativo. Ele tem 1,7 centímetros, então é um tumor T1C, gente. Estou falando sigla aqui, T1C, mas é uma classificação do tamanho do tumor para a gente ver o estadiamento, tá? Então, é assim que a gente fala na consulta, estou pensando alto aqui. Farei a cirurgia antes e depois a quimioterapia de 3 meses. Essa quimio é agressiva? Realmente existe a necessidade de quimio? Aqui eu vou falar de forma geral sobre o tratamento do câncer de mama, HER2 positivo, linfonodo negativo e com menos de 2 centímetros, que é o caso aqui da Sheila. Então, é um HER2 inicial, pequeno, menos de 2 centímetros e sem linfonodo. O linfonodo é negativo. Nesses casos, uma das quimioterapias mais recomendadas, obviamente não estou prescrevendo para ninguém, tá, gente? Eu estou falando de forma geral, pelos protocolos de 2023. A quimioterapia mais recomendada nesse caso é a quimio branca, né, onde eu uso o paclitaxel por 12 semanas, semanal, por 12 ciclos, associado ao bloqueador do HER2, que é o trastuzumab, e esse bloqueador eu faço por 1 ano, 18 ciclos. E deixar claro aqui que sempre que eu cito nome de medicamentos, sempre que eu cito tratamento, eu não estou prescrevendo para ninguém. E esse canal não é patrocinado, não tem nenhum conflito de interesse. O caráter desse canal é exclusivamente informativo. E para você, Sheila, que quer completar o seu conhecimento sobre o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama HER2 positivo, visite a playlist do meu canal do YouTube. Lá tem câncer de mama na playlist e separadinho, o HER2 positivo, o triplo negativo, tem o HER2 negativo, hormonal. Então visite a playlist que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Essa live depois que a gente está fazendo aqui, ela vai para o YouTube também. Então peço que você que for ver essa live no YouTube, depois deixem um like, deixem comentários de onde que vocês estão vendo a live. Vocês que estão vendo aqui ao vivo pelo Instagram, deixem também seus comentários e façam também, né? Compartilhe essa live nos grupos de pacientes.